Olá, papai e mamãe. Vamos começar o programa fazendo uma perguntinha. Criança nasce com mania? Vamos desenvolver um raciocínio para a gente concluir a melhor forma de lidar com essas questões. A primeira coisa que eu quero que você pense é o que é mania, né? Manias são hábitos adquiridos através de experiências que a gente teve. Então, exemplo, mama, de uma mania. A criança só toma mamadeira quentinha. Isso não aconteceu do nada. Alguém esquentou a mamadeira, ela teve a experiência de tomar a mamadeira quentinha e diante dessa experiência, ela selecionou que prefere tomar o leite quentinho. A criança só dorme no silêncio absoluto. Foi proposto a ela um ambiente de silêncio absoluto para que ela desenvolvesse, através daquela experiência, uma preferência, né? Ou o hábito de sempre dormir num ambiente de silêncio absoluto. Tá percebendo que, na verdade, a criança não nasce com mania? A gente bota mania nas crianças? Aí vou contar um caso da mama, né? Antes de ter filhos, eu conheci uma mãe com 3 filhos pequenos e me chamava muita atenção que ela fazia tudo com aquelas crianças. Ela ia para as reuniões que a gente fazia parte, lá estava ela com as crianças, e as crianças se viravam, dormia na cadeirinha, juntava a cadeirinha, levava sua própria cobertinha, né? Ficava um pouquinho mais tarde, elas não ficavam ranhetando, que precisava da rotininha para dormir, não. Comiam de tudo, lá dava para fazer lanche, tá bom, tem comida, jantar para comer, vamos jantar. E aquilo me chamou a atenção. Eu conversei com essa mãe, eu falei, me fala, eu queria ouvir de você, né? O que você me daria de conselho como mãe? E aí ela me falou uma frase que me marcou. Ela falou exatamente isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. Criança não nasce com mania. Quem bota mania é pai e mãe. E aí eu falei, mas como assim? Aí ela me explicou. Ela falou, por exemplo, a rotina que eu gosto de ter, junto com a minha família, é acompanhar o meu esposo em todas as coisas que ele faz. E eu pensei, se eu colocar restrições a esse convívio, né, eu vou ter comprometido esse meu desejo. Então eu pensei, eu não posso gerar uma rotina na vida dos meus filhos que exija, por exemplo, que eles durmam num ambiente de absoluto silêncio. Porque normalmente à noite, né, meu marido vai trabalhar, meu marido vai para os ambientes que ele vai lá tocar, e aí é um ambiente que tem música, é um ambiente que tem barulho, é um ambiente que tem um monte de gente. Então, como é que vai ser isso? Eu vou deixar o meu filho em casa, ou vou ficar em casa com meu filho para que eu fique longe do meu marido? E ela falou, não botei essa mania não, meus filhos eu acostumei a dormir em ambiente, seja com luz, seja sem luz, seja com som, sem som, e aí isso me facilitou. Ela falou, outra coisa que eu fiz foi não criar o hábito de dar mamadeira quentinha para os meus filhos, porque eu pensei, vai ter lugar que eu vou ter como esquentar uma aguinha para fazer o leite do meu filho, mas vai ter lugar que não vai ter essa possibilidade. Então eu pensei, não vou criar esse hábito, porque se eu criar esse hábito vai ser um tiro no meu pé. Diante daquela revelação, né, eu falei, meu Deus, já tá anotado, eu ainda nem tinha sonhado em ter filho, eu tinha recém-casada, mas já tava, né, me preparando pro assunto. E aí eu falei, tá anotado, a partir de agora vou ter essa preocupação de, diante do que eu quero viver como família, né, o que eu não posso desenvolver para que o meu filho tenha manias que atrapalhem esse projeto. E aí você tá me ouvindo e você pensa, mas peraí, a maior parte dos livros sobre educação fala da importância da rotina na vida da criança. Então, vai acabar virando uma mania. É verdade, mas eu vou compartilhar aqui com você como eu fiz. Para que a rotina não se tornasse um hábito rígido, vira e mexe, eu dava uma quebradinha na rotina para que eles não ficassem engessados diante daquilo. Então, por exemplo, eles sempre tiveram a rotina de lá para as 7 horas da noite, tomavam um banho, se arrumavam para aquela fim de noite, né? Às vezes a gente lia, às vezes a gente assistia um filminho, a gente jantava, subia, escovava os dentes e ia dormir. 9 horas, 9h30, já estava na hora de despedir todo mundo, vamos dormir.
o que que eu pensava? Se isso for rígido diariamente, no dia que isso não for possível acontecer, eu vou ter um problema. Com 3 crianças, vou ter um problema, né? Como eu vou administrar 3 pessoas desconfortáveis porque não estão conseguindo viver aquela rotina imposta? Então, o que eu fazia? De vez em quando, aleatoriamente, eu mudava aquela rotina. Então, hoje a gente vai primeiro jantar, depois a gente vai fazer tal coisa, vamos sair para passear, vamos fazer alguma coisa, vamos dar uma volta no condomínio, vamos andar de bicicleta, naquele horário que eles estariam acostumadinhos a fazer tudo engessadinho. Por quê? Porque aí eles já tinham esse reservatório de memória para lembrá-los que se não acontecesse direitinho dentro do que eles estavam acostumados, ainda assim ia ser um dia bacana e ainda assim as coisas iam terminar bem. Ah, mama, mas eu não acho que tem problema nenhum ter mania. É bonitinho meu filho dormir só com o travesseirinho dele. Ah, eu acho fofo que ele gosta sempre de ter a chupetinha amarrada numa fraldinha. Seus filhos não tinham mania? Eles tinham algumas manias sim. Meu filho do meio tinha um bichinho chamado lagartildo, que ele andava com aquele lagarto arrastando pelo rabo pela casa inteira e ele queria dormir com o lagartildo. Dormiu com o lagartildo enquanto o lagartildo viveu. Quando o lagartildo morreu, se desintegrou, acabou o tempo do lagartildo. Tinha dia que eu não deixava dormir com o lagartildo de propósito. Por quê? Porque eu queria que ele aprendesse a dormir com ou sem lagartildo. Tá percebendo? Então não é que você vai inibir certas coisas. Agora, existem manias limitadoras. E pensando que você, pai e mãe, tem a responsabilidade de preparar o seu filho para a vida, né? Você precisa dar atenção a esse tipo de mania. Que tipo de mania seria isso? Vou dar um exemplo. A pessoa tem restrição com comida. Ah, só come comida batidinha. Vai sair para comer no restaurante, vai virar um banzé. Não vai querer comer a comida que tem proposta, vai ter que ficar tendo o desconforto, né? O constrangimento de pedir para ver se podem fazer do jeito que gostaria, porque é assim que ele come. Só que vai chegar uma hora que ele vai para uma escola, que ele vai para uma festa, que ele vai dormir na casa de um amigo e ele não vai conseguir ser livre para viver essas experiências por conta de uma mania. Então, muitas vezes os pais protegem essas manias sem pensar que essas manias podem se transformar em comportamentos limitadores amanhã. E se o nosso papel é formativo, a gente precisa ter esse olhar mais cauteloso, né? Sair um pouquinho daquela situação em si, porque não me custa nada eu bater a comida para ele, ele gosta, né? Não me custa nada. Esses dias eu vi uma história da menina que só comia caldinho de feijão. Aí ela foi dormir na casa de uma outra pessoa, a pessoa serviu o feijão com caroço. E aí ficou aquele constrangimento e ela ficou catando carocinho por carocinho, porque ela só comia com o feijão coadinho. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa atentar. Eu não vejo problema nenhum dela pedir para coar o feijão, mas se ela estiver num ambiente que isso não for possível acontecer, né, ela não vai se alimentar por causa disso. Então, pensando em construir uma capacidade, né, de se ampliar, de ir além, de não ser limitado, de não se restringir dentro das suas condições de vida, nós pais precisamos olhar um pouquinho além daquilo que está acontecendo dentro do nosso cenário. Então, criança nasce com mania? Não nasce. A gente aqui bota mania. Mas se você for autorizar o seu filho a ter qualquer tipo de experiência nessa área, tenha esse tipo de preocupação para que você possa alcançar, creio eu, o seu objetivo como pai e mãe, que é formar o seu filho um adulto bacana, cheio de competências e capaz de viver a vida com liberdade.